Olá, pessoal! Muito bom estar aqui de novo, mais um episódio do Raízes. Hoje eu estou aqui, nada mais, nada menos do que com a Gleice, é uma das coautoras do livro Quebrando os Limites. Gleice, seja muito bem-vinda no Raízes e vamos começar. Quem é a Gleice hoje? Primeiramente, eu queria dizer que é um prazer muito grande, Camila, ser recebida aqui no Raízes para mim. E a Gleice, ela é uma mulher negra, né, de origem periférica, e que é uma criança que teve muitos sonhos na infância. E hoje, né, já antecipando um pouquinho aqui para a nossa audiência, que o livro e o capítulo que eu escrevi, ele fala exatamente sobre os nossos sonhos e o poder dos nossos sonhos. Eu sou filha da Maria de Lourdes e do Raimundo, sou irmã do Wallace, sou mãe da Nina, da Bernadette, que são duas pets, e eu sou uma mulher que ela é construída com muita história de luta coletiva. Eu sou advogada, sou autora e coautora de livros jurídicos, sou palestrante, sou dedicada às questões de diversidade, equidade e inclusão, mas mais do que isso, eu sou uma mulher que está vivendo os seus sonhos, então é isso que me constrói, né? Eu costumo dizer que eu sou fruto de uma luta e de uma realidade coletiva. Ai, que lindo, muito lindo isso. Quais foram os seus sonhos de criança? Você teve sonhos de criança, não teve? Eles foram interrompidos ou não? Você, como você falou, né, que você sempre foi uma criança muito sonhadora. Como foi esses seus sonhos? Quais foram? Eles foram realizados? Foram interrompidos? Eles mudaram? Foram transformados? Conta pra gente um pouco. Olha, sem dúvida, eu sou uma mulher sonhadora. Eu continuo sendo uma criança sonhadora. Eu falo que eu sou pisciana, né? Eu gosto de astrologia, então piscianos, por definição, eles são sonhadores. E eu fui, sim, uma criança muito sonhadora, e aí aqui eu já vou adiantar um pouquinho falando do capítulo do que eu escrevi no livro, que os meus sonhos, eles vieram muito antes de mim, vieram antes pelos meus ancestrais, pelos meus pais, Maria de Lourdes e Raimundo, que me incentivaram a sonhar. Então, antes mesmo que eu sonhasse por mim, os meus pais sonharam por mim. E um dos sonhos que eu tive na minha infância, que hoje eu tenho a alegria e a felicidade de dizer que eu realizei, era que eu sempre sonhei em fazer uma faculdade de Direito. Eu sempre sonhei em ser advogada. Só que esse foi um sonho que o meu pai e a minha mãe sonharam para mim antes. E eu me lembro criança, né, dos meus pais sempre me incentivarem a estudar, a mim e ao meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, e eles sempre me incentivaram, olha, você vai ser doutora, você vai estudar, você vai ser advogada. E eu sonhei, eu abracei esse sonho. Na infância, meu pai já dizia isso para mim, minha mãe também, e eu abracei esse sonho na infância, e desde muito cedo, eu me lembro assim, criança mesmo, com 10, 12 anos, assim, comecinho da adolescência, eu já tinha consolidado dentro de mim que eu seria advogada. E felizmente esse foi um sonho que eu realizei, mas também foi um sonho que ele se transformou, porque quando criança eu sonhava, né, em ser advogada, fazer a faculdade de Direito, mas eu tinha aquele sonho bonito de fazer justiça. Então, o que eu pensava nesse primeiro momento era que eu faria concurso público e que eu seria promotora de justiça. Eu via aquela coisa que a gente vê nas novelas, nos filmes, falava, eu vou promover justiça com o meu ofício. Só que esse foi um sonho que se transformou, já dando um pouquinho do salto nessa história, porque quando eu cheguei efetivamente no mercado de trabalho, já na faculdade de Direito, para fazer estágio, eu fui para a advocacia privada. Eu fui trabalhar no escritório de advocacia, eu conheci a área tributária, que é onde eu milito hoje, já há mais de 15 anos, então eu costumo brincar que é a única coisa que eu sei fazer, porque desde o meu primeiro estágio eu fui para a área tributária, e é isso que eu me dediquei à minha formação, minha especialização. Eu falo, desculpa te cortar, imagina, mas eu falo, quem trabalha com direito tributário não bate bem da cabeça. É o que a gente escuta durante a faculdade, né, que olha, isso aí é meio complicado, mas eu caí na área tributária no meu primeiro estágio. No primeiro estágio, no primeiro semestre da faculdade, sem nenhum conhecimento, completamente rasa,
eu apliquei para todos os processos seletivos que apareciam, né? Eu lembro de estar na faculdade e de buscar sempre lá na central de estágios, sempre tem aqueles parceiros, né, que divulgam os estágios ali nas faculdades, então todas as vagas que eu via, eu ia mandando o currículo e fazendo entrevistas, então eu estava assim, em 15 processos seletivos, eu não estava com nenhum tipo de pretensão de escolher uma área, porque eu queria ter uma primeira experiência, já ciente de que uma primeira experiência era o que ia me possibilitar participar de processos seletivos melhores, né, com o avançar do tempo. Então, eu falava, onde me chamar eu vou. E foi assim com o direito tributário. Então, esse é um grande sonho que eu tive desde a infância, que foi a formação em direito, que foi me tornar advogada. Só que ele foi um sonho que se transformou, porque na infância eu tinha aquela idealização, né, de fazer justiça, de prestar um concurso público, e eu via muito influenciada, né, pelo que a gente consome a título de novela, de filmes, de séries, de ver aquela promoção de justiça, vendo um julgamento, a figura ali de um juiz, um promotor, defesa, acusação, então era isso que eu tinha em mente enquanto criança. Então esse era o meu sonho, mas ele foi um sonho que se transformou, porque quando eu cheguei efetivamente, né, no mercado de trabalho, fui trabalhar na advocacia privada, eu me encontrei. Aí eu falei, olha, é isso que eu quero fazer e é a isso que eu vou me dedicar. Então foi assim, mas além desse sonho, né, ele é um sonho profissional. Mas ele também é um sonho que ele é interligado com vários outros sonhos, porque a nossa realidade, né, de quem vem de uma origem periférica, desde a infância, é muito assim, eu quero trabalhar para ter uma vida melhor. Então, esse primeiro sonho, né, de uma formação, um emprego, uma boa posição profissional, ele era meio que o que encabeçava os demais sonhos, né, que assim, ter a minha casa própria, poder oferecer conforto para minha família, poder viajar, conhecer lugares que você via pela televisão. Então, todos esses são sonhos que a Gleice, enquanto criança, teve, mas eu diria que, assim, os sonhos que eu tive enquanto criança, eles nem se aproximam do que efetivamente foi essa trajetória até aqui, sabe? Porque foi muito maior, foi muito melhor. E hoje eu digo, e também já deixo também essa mensagem para a nossa audiência, que os sonhos eles precisam ser renovados. Então hoje a Gleice, com os 34 anos, é uma mulher, ela tem ainda mais sonhos do que a Gleice criança tinha. E assim, muito confiante e entusiasmada em buscar a realização desses sonhos, sabe? Sonhos não têm tempo, sonhos não têm prazo de validade. Eu acho que essa é uma primeira mensagem muito importante para a gente deixar, né, para a nossa audiência, que sempre é o tempo de sonhar e renovar esses sonhos. Sim, com certeza, não tenha dúvidas. Conta pra gente um pouco sobre os seus sonhos, assim, agora, uns sonhos mais pessoais, tipo, relacionado à sua família, relacionado a conquistas, relacionado a viagens. Você já conquistou? Não conquistou? Quer conquistar? Quais são os seus antes e depois dos sonhos, assim? Olha, os meus sonhos mais pessoais, eu tenho parte conquistado, parte em conquista e muitos ainda a conquistar. Mas, assim, um primeiro sonho que eu tinha de vida, assim, desde também muito nova, e de ver a realidade, né, que eu estava inserida com a minha família, com os meus pais, era o sonho da casa própria. E esse é um sonho que, pra gente que tem essa origem periférica, ele vem muito cedo, né, de ver a realidade ali dos nossos pais pagando aluguel, de entender a dificuldade econômico-financeira que a gente está inserido ali, já muito novo, né, e no meu caso, eu passei por muitas situações com a minha família, mesmo muito nova, eu presenciei, eu vi a preocupação do meu pai, em períodos, né, da nossa vida conjunta, que ele esteve desempregado, então que faltou ali, né, o dinheiro dentro de casa para poder fazer frente às despesas, ao orçamento, né, uma família ali, pai, mãe, dois filhos pequenos. Então eu via desde cedo o quanto era
importante ter essa reserva financeira para pagar o aluguel todos os meses, porque era o nosso teto, né? Como os pais da gente falam. Então esse é um sonho que eu consegui conquistar. Graças a Deus, eu consegui conquistar esse sonho já próxima dos meus 30 anos, né? Consegui comprar o meu apartamento, a minha casa própria. É um sonho realizado, mas também em construção, porque é um apartamento que eu financiei, obviamente, mas que me traz uma realização pessoal muito grande de entender que aquilo que eu sonhava já criança, eu tô trilhando e caminhando. E aí, claro, vem outros sonhos, né? O sonho de poder proporcionar uma vida melhor para os meus pais, ele é um sonho em construção, né? Porque em alguma medida hoje, felizmente, também muito através do meu trabalho, né? Que é o que coloca o dinheiro dentro de casa e tudo mais, que eu falo que é esse sonho que proporciona outros sonhos. Já poder oferecer um conforto melhor para os meus pais. Hoje os meus pais moram numa casa própria, uma casa própria que eu tive também a alegria de poder contribuir em alguma medida. Então, poder proporcionar hoje um conforto aos meus pais, à minha família, né? Algumas coisas que, assim, pra gente lá na infância eram luxos, e aí hoje, né, mulher crescida, você enxerga, assim, são luxos, sim, para uma camada da população, mas não deveriam ser, né? Você ter ali uma programação de família, e poder organizar uma viagem em família para um lugar bacana, ter um tempo de descanso. O descanso hoje ele é tão precioso, né, na nossa sociedade contemporânea, que a gente vive em função do trabalho, em função das nossas atividades que estão ali muito interligadas com o trabalho. Então, você ter ali, e eu falo muito desse lugar, né, como mulher negra, uma família negra que tenha direito ao descanso, ao lazer, à viagem, é uma coisa que, assim, infelizmente, na nossa realidade social, ainda não está acessível para todos. Então, é um sonho em construção, porque aí, por exemplo, poder viajar com os meus pais, como a gente já fez, foi a realização de um sonho. Poder contribuir, eu falo, assim, desse aspecto que ele acaba sendo material, mas ele passa também por essa realização pessoal, de falar assim, olha, a gente vai almoçar fora, jantar fora, fazer programas que, assim, naquela realidade da infância, não eram nem viáveis. Então, isso é um sonho em construção. E aí eu tenho sonhos pessoais também, né, enquanto mulher, por exemplo, eu quero casar, eu tenho o sonho de ter um casamento, de ser casada, eu tenho um sonho também, que aí ele está em construção, de conhecer alguns países no mundo. Eu tenho um sonho de conhecer Paris, por exemplo, de ver a Torre Eiffel, que para mim tem toda aquela beleza e uma energia, e esse é um sonho que ele está em construção, que ainda esse ano eu pretendo realizá-lo. E aí também vem outros sonhos, assim, de poder ter mais tempo de qualidade, porque tudo isso acaba entrando nos nossos sonhos, dentro da rotina que a gente é inserido nos dias atuais. Então, o tempo de qualidade com a família, principalmente, também é um dos meus sonhos, e sonhos, assim, de longevidade, sabe? Eu quero ter a minha família, construir a minha família e poder ter tempo de qualidade com a minha família. E também que eu tenha a participação dos meus pais. Então isso é um sonho que eu também projeto para o meu futuro, de quando eu tiver meus filhos e tal, que eu tenha a convivência dos meus pais também, uma convivência saudável, uma convivência dentro de um conforto que a gente possa ter, e um ambiente amoroso, né, para todos nós. Então, são sonhos ainda em construção. E vai realizar todos. Sim, se Deus quiser. Agora, vamos contar um pouquinho desse livro lindo. Eu sou o sonho realizado dos meus ancestrais. Linda essa fala. Tem tudo a ver com o nosso tema da segunda temporada do Raízes. Sem dúvida. Conta pra gente um pouquinho. Foi um sonho seu escrever um livro? Conta dos outros livros também que você já escreveu. Quer escrever mais livros? Não quer? Já está satisfeita com as publicações que você já fez? Conta pra gente um pouco dessa sua relação com os livros.
Esse, assim, é um sonho também em construção, mas ele não é um sonho que eu tinha sonhado. Uhum. Esse é um dos sonhos que eu digo que, assim, eles foram muito além. Uhum. Eu jamais imaginei, assim, na minha realidade, né, de infância, de juventude, uma garota periférica que não tinha sequer noção de ter acesso ao ensino superior, a tantas outras oportunidades. Eu jamais imaginava que eu poderia ser autora, coautora de um livro que, assim, é para a posteridade. Isso aqui está nas livrarias e tem meu nome. Eu faço parte de um time de coautoras incríveis. E aí, quando eu penso nisso, quando eu me dou conta, eu falo, caramba, a proporção disso. Então, esse foi um sonho que eu não sonhei, mas que foi um sonho que ele ultrapassou aquilo que eu tinha sonhado, né, e que foi muito maior, foi muito melhor. Mas esse livro aqui, que é o Quebrando os Limites, né, Mulheres Negras e os Programas de Aceleração de Carreira, ele é uma obra coletiva que foi idealizada no âmbito do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. E aí eu faço só um pequeno recorte para contextualizar, né? Eu falei aqui no começo, me apresentando, que eu sou uma mulher que sou fruto de lutas e contexto social de coletividade. E enquanto mulher negra, Camila, eu sempre busquei isso, eu sempre busquei essa identificação, essa representatividade. Desde muito cedo, na escola mesmo, ali no meu contexto, né, periférico de estar ali, de ver os seus semelhantes com você, eu imaginava e já me questionava, mas por que, por exemplo, né, falando do meu contexto social, uma criança ali, né, de origem de Carapicuíba, aqui em São Paulo, por que quando eu tinha algum passeio aqui em Alphaville, Barueri, eu via uma realidade social tão contrastante? Eu me questionava isso desde muito nova, e eu me lembro que eu estava no ensino médio, né, estudei em escola pública a vida inteira, eu lembro que no ensino médio eu já fazia algumas redações e eu já falava sobre desigualdade social. Eu lembro desse termo especificamente, porque eram temas que eu via, assim, o Jornal Nacional, meu pai, ele sempre obrigava, tá, gente? Não era nem incentivar, ele obrigava que a gente assistisse o Jornal Nacional, ele obrigava que a gente lesse o jornal impresso aos finais de semana, domingo principalmente. Então, assim, eu tinha muita essa curiosidade, então eu acabava absorvendo muito dessas informações. Então, muito cedo, eu costumo dizer que eu desenvolvi um pensamento crítico a nível socioeconômico, que talvez, assim, outras crianças e adolescentes da minha faixa etária ainda não tivessem essa preocupação, por conta das suas realidades. E aí eu já digo também que, assim, nenhuma criança, nenhuma adolescente tem culpa pela sua realidade social, né? Não é porque algum colega tem uma realidade social diferente, mais abastada, que ele tem culpa sobre isso. Não, ele nasceu nesse contexto. Mas aí também, assim, a gente tem as nossas responsabilidades, né, com os nossos privilégios, com a nossa reflexão a nível de sociedade. Então, eu sempre tive esse questionamento dentro de mim, e isso só foi aflorando conforme eu fui crescendo. E aí, quando eu entrei, né, na universidade como bolsista, fui bolsista pelo programa de Universidade para Todos, que foi um programa social de inclusão de jovens periféricos, pobres na universidade. Então, foi isso que me permitiu acessar um ensino superior numa faculdade particular aqui em São Paulo. Então, sou muito grata a esse programa e reconheço a importância disso na minha trajetória. Só que acessar esses espaços também traz para a gente esse reconhecimento, que às vezes é muito dolorido, de que você é minoria nesses espaços e que, assim, por que mais pessoas que parecem comigo não estão nesses espaços? O que acontece a nível de sociedade que eu não vejo os meus colegas aqui de Carapicuíba nesses espaços que eu estou frequentando? E isso eu já me questionava lá no começo da universidade, uma universidade privada, né? Então, naturalmente, os colegas da universidade tinham realidades distintas, eram poucos os que se identificavam com essa minha realidade. Então, eu sempre busquei essas questões. E aí, avançando também, né, nos estudos, na carreira, eu sempre busquei esses referenciais, né? E aí eu faço, claro, esses recortes de gênero e raça. Eu buscava sempre me aproximar de mulheres negras, mulheres que tivessem essa mesma vivência que a minha,
para que eu tivesse esse reconhecimento. E assim, então, eu cheguei nessas iniciativas coletivas, como o Grupo Mulheres do Brasil, que eu participo, né, das atividades, especialmente do Comitê de Igualdade Racial, que é liderado pela Eli e pela Beth, que são as organizadoras dessa obra, que eu também já deixo aqui um beijo muito afetuoso. E também conheci outras iniciativas de profissionais negros, tributaristas negros. Aí eu conheci também as Black Sisters in Law, que é uma associação de advogadas negras. Então, tudo isso foi me fortalecendo. Então, eu sou essa construção de coletividade, desse senso coletivo, e nisso eu cheguei no Grupo Mulheres do Brasil, e para participar desse programa Aceleradora de Carreiras, que é um programa que ele tem como objetivo impulsionar e desenvolver lideranças negras femininas no mundo corporativo como um todo. Não tem aqui um recorte da área jurídica, é um recorte mesmo de mundo corporativo, né, de profissionalizar essas mulheres para que elas ocupem esses espaços de liderança no mundo corporativo. E dentro desse programa, eu costumo dizer que eu tenho uma linha do tempo de antes do programa Aceleradora de Carreiras e depois do Aceleradora de Carreiras, porque esse programa ele foi transformador para mim. Estar ali, eu participei da 13ª edição, que foi no ano de 2023, com todas aquelas mulheres, eram mais de 300 mulheres, pelo que eu me recordo, no presencial, porque também tinha um formato online, então havia muito mais mulheres negras nesse programa comigo, e tudo que eu recebi ali naquela imersão, nas palestras e tudo que eu me nutri nesse programa, assim, foi responsável por desenvolver e aumentar aquela potencialidade que estava dentro de mim, mas que estava apagada. Apagada pelo que a gente vive, né? Apagada por tantas as mazelas sociais, né? Pelo racismo estrutural que nos minimiza, né, a cada dia em todos os ambientes. Então, no âmbito desse programa, surgiu essa iniciativa dessa obra coletiva. Esse é o primeiro volume do livro Quebrando os Limites, né, Mulheres Negras e os Programas de Aceleração. E quando surgiu essa oportunidade ali no núcleo do Comitê de Igualdade Racial, eu logo pensei, falei assim, eu não vou ficar de fora disso. Eu falei, vou sim me juntar a essas mulheres incríveis para que possamos contar um pouquinho da nossa trajetória. Então a obra, ela traz aqui uma obra coletiva, né? Eu tenho aqui várias parceiras coautoras e cada uma conta um pouquinho de como foi a sua trajetória e de como que o programa Aceleradora de Carreiras, em alguma medida, transformou as suas vidas. E no meu capítulo, que eu chamo, né, Eu Sou o Sonho Realizado dos Meus Ancestrais, eu falo de como que o programa Aceleradora de Carreiras, ele transformou dentro de mim essa potencialidade, como ele me trouxe o resgate da ancestralidade para que eu entendesse essa minha manifestação no mundo. E aí eu falo, né, eu sou o sonho realizado dos meus ancestrais, essa é uma frase que eu escutei no ciclo de palestras do programa Aceleradora de Carreiras. Eu não me recordo ao certo qual das palestrantes maravilhosas que estavam lá, que disseram essa frase, né, quem disse essa frase, mas eu lembro do impacto dessa frase, quando eu estava ali na sala, com mais de 300 mulheres negras e aquelas palestrantes, e eu lembro, né, dessa fala, eu sou o sonho realizado dos meus ancestrais. E aí eu lembro de tudo que eu senti no dia que eu escutei essa frase, estando ali naquele ambiente, eu senti uma força tão grande que eu não sei explicar. E aí, esse programa, ele me trouxe esse resgate de uma autoconfiança, um pertencimento, que foram as ferramentas para alcançar e expandir toda essa potencialidade, que eu não saberia nem definir. Mas então, no meu artigo, eu falo sobre isso, como que, para nós, mulheres negras, essa força ancestral, ela vem de muito antes, e de como a gente, hoje, né, estando aqui, duas mulheres negras, nesse podcast, que chama Raízes, né, e falando das nossas raízes, de como que a gente hoje, por mais que a gente ainda tenha sonhos incríveis a realizar, de como hoje, posicionadas como estamos, nós já somos os sonhos das nossas ancestrais, dos nossos ancestrais. Porque quando eu penso
nos meus pais, que não tiveram formação do ensino superior. Os meus pais, eles não tiveram formação de ensino fundamental. Eles não concluíram. Mas eles sonharam para mim e para o meu irmão que a gente tivesse esse acesso. E aí, quando eu passo um pouco, quando eu penso nos meus avós, que menos ainda tiveram acesso a tantas outras coisas, eu fico pensando, eu tenho avós falecidos, né? Então, infelizmente, os meus avós não puderam ver essa minha trajetória, mas eu fico pensando, o que a minha avó, o que o meu avô pensaria se me visse hoje aqui num podcast, contando a minha história, contando sobre a trajetória da nossa família, de como foi para chegar até aqui e de tudo que a gente ainda tem para conquistar. Sim. Eu fico pensando, eu não tenho dúvida de que para minha avó, para o meu avô, isso já seria uma realização, assim, sem precedentes. E aí, dentro da nossa história, né, a história da raça negra no nosso país, a gente sabe que a nossa ancestralidade, ela foi tolhida, infelizmente, né, pelo regime de escravização, que faz parte da história do Brasil. Então, eu tenho um pouco sobre os meus ancestrais, eu consigo lembrar dos meus avós, eu consigo lembrar pouco do que eles diziam dos meus bisavós, mas a minha ancestralidade, eu não tenho esse conhecimento mais profundo das gerações. Sim. Como muitas pessoas têm de origens distintas, né? A gente vê colegas que falam assim, porque os meus bisavós que vieram da Itália, da Espanha, de não sei da onde, porque a minha família vem de uma origem de assim, de assado, de trabalho assim, trabalho assado. Isso é algo que eu não tenho. Né? Não temos. A história nos tirou, né? A triste história do nosso país, da escravização, tirou isso da gente. Eu estou, inclusive, para fazer um teste de ancestralidade agora, porque eu tenho essa curiosidade. Ai, faz. Teste genético, é incrível, né? É incrível. Estou para fazer, Faça, que é muito bom. Já fiz toda a compra, as coisas lá do teste. E aí, então, eu falo sobre sonhos, e sobre como o programa Aceleradora de Carreiras foi fundamental nessa minha transformação. E essa transformação, ela vai muito além do aspecto profissional. Né? O objetivo do programa é o desenvolvimento de lideranças negras e tudo mais. Mas o que o programa Aceleradora de Carreiras promove na vida dessas mulheres é muito além. É muito além, porque é uma transformação pessoal e profunda, e dentro do nosso contexto é o resgate dessa autoconfiança, dessa ancestralidade que nos foi tolhida pelo nosso contexto social, pela nossa história. Então eu falo um pouquinho, e aí eu vou descrevendo como foram as minhas experiências profissionais, né, no mercado de trabalho, sobre a minha perspectiva, claro, de uma mulher negra de origem periférica, e aí eu conto os desafios, né, dessa entrada no mercado de trabalho e do desenvolvimento mesmo, né, como mulher negra periférica, de acessar o mercado, e aí eu falo da minha posição do mercado jurídico, que é um mercado que ele é elitizado por conta da nossa realidade social. Então, chegar num ambiente de uma universidade privada, no meu caso, uma dessas que são consideradas das mais bem avaliadas no país e tudo mais. Então, naturalmente, tem uma parcela ali da população que vem de uma camada mais privilegiada socialmente. Eu não estou fazendo aqui qualquer julgamento sobre a origem dos privilégios, nada disso, mas constatando uma realidade. E aí você acessar o mercado jurídico, e no meu caso são vários os recortes, né, que a gente vai fazendo para chegar na especificidade dessa experiência. No mercado jurídico tributário, que também tem uma tendência de ser uma área mais elitizada, os profissionais especializados que vêm de uma formação mais especializada, porque até quando a gente fala, né, com as pessoas, eu sou advogada e tal, o que vem no senso comum das pessoas você trabalha com trabalhista, você trabalha com criminal, com previdenciário, porque é o que a grande camada, né, da população tem em mente quando procura um advogado. Sim. São esses os problemas mais recorrentes, né, da vida cotidiana que as pessoas
lembram da figura do advogado. E aqui também não é nenhum juízo de valor sobre essas áreas, não. Mas, assim, o mundo empresarial, o mundo corporativo tem uma gama infinita de áreas. E a gente está, inclusive, avançando para mais áreas que vão surgindo com o avanço tecnológico, inteligência artificial e tudo que vem por aí, mais áreas do direito estão se desenvolvendo, sendo criadas, porque as relações humanas, elas são dinâmicas. Sim. Então, os problemas também, eles vão surgindo e mudando ao longo do tempo. Exatamente. Então, foi esse o meu desafio, né, de ser uma mulher negra de origem periférica, de acessar o ensino superior, de acessar o mercado de trabalho, esse mercado jurídico tributário, com esse perfil, e de como foi para mim essa construção, que ela é profissional, sem dúvida, claro, mas que foi antes também pessoal, para que eu estivesse nesses espaços, e mais do que estar, né, quando a gente fala desse desafio, né, para os profissionais negros, é o você permanecer. Então é sobre isso que eu falo no meu artigo, né, da importância do programa Aceleradora de Carreiras, né, para esse desenvolvimento da autoconfiança, resgate da ancestralidade, como ferramentas para a expansão da nossa potencialidade no mundo, que vai muito além do aspecto profissional. Sim. E é por aí. Dúvida. Sem dúvida. Nossa, que conversa boa, né? Que sem delícia. Dúvida. Já me deu vários insights aqui para gravar vários vídeos. É muito bom, né? É muito bom, muito bom. Deixa eu te perguntar, qual os seus planos? Não, antes disso eu quero saber dos seus livros. Você me perguntou e eu acabei não falando. Mas antes dessa experiência, né, de escrita coletiva, né, com esse grupo de mulheres negras, eu já tinha participado de outros projetos de escrita, coletivas também. E isso foi através do meu trabalho, né? Quando eu acessei o mercado jurídico, e aí eu falo também um pouquinho nesse artigo, do que é o mundo corporativo, do que foi, né, a minha visão, né, sendo inserida nesse mundo. E aí eu falo, por exemplo, a Gleice, de origem periférica aqui de Carapicuíba, não tinha ideia de muitas coisas. Eu não tinha ideia, por exemplo, de que era possível a gente fazer um curso fora, que era possível você escrever um artigo e publicar numa coluna, que era possível escrever um artigo de um livro, uma obra jurídica. Eu não tinha dimensão de nada disso. Mas antes dessa experiência aqui, eu tive a felicidade de participar de alguns projetos de escrita, em função do meu trabalho. E aí, enfim, dos lugares que eu já passei, né, eu sou uma advogada tributarista, que eu tenho um perfil de quem trabalhou em escritórios de advocacia, né, porque aí a gente tem o lado público, o lado particular, o lado das empresas. Eu venho do lado dos escritórios. E dentro desse ambiente, eu tive a felicidade, a alegria de trabalhar com pessoas muito competentes nas suas áreas e pessoas que tinham esses acessos a esses projetos de escritas coletivas. Temos aqui um projeto de escrita, uma obra jurídica sobre determinado tema. Eu recebi um convite para escrever um artigo sobre determinado tema para integrar uma obra. E nesse contexto, eu recebi esses convites por extensão. Então, eu já escrevi 5 artigos jurídicos sobre tributário, né, sobre direito tributário, que é a minha área de especialização, antes da escrita desse artigo aqui, que fala mais sobre vida, sobre carreira. E foi a partir disso, da minha experiência profissional, né, de estar ali num meio que me deu esse acesso. Então, eu tive essa felicidade de receber esses convites por extensão para escrever sobre alguns assuntos tributários. Então, eu lembro que o primeiro artigo que eu escrevi, que foi em conjunto com a Daniela Lara, que é uma sócia de um escritório de advocacia aqui de São Paulo, que eu trabalhei por muito tempo, também já vou deixar aqui um beijo para você. A gente escreveu sobre a tributação do setor de telecomunicações. E a partir desse primeiro, e ela que me deu essa orientação de como escrever, revisou esse artigo, me deu toda a orientação, todo o caminho das pedras, surgiram outros convites com outras pessoas também, e aí eu fui escrevendo. Então eu escrevi sobre direito tributário nessas obras coletivas, mas tem uma delas que foi muito especial, que a gente teve dentro, né, desses grupos todos que eu participo, tem um grupo de tributaristas negros.
né? E aí, enfim, de empresa, de escritório, do setor público. E nós escrevemos um livro, Tributação, Temas Atuais, e eu escrevi um artigo sobre a tributação de softwares. Assim, no tributário são muitas as controvérsias, né? Então, é muito comum que a gente tenha ali a controvérsia sobre qual tributo incide sobre determinada operação e tal. E uma dessa minha escrita coletiva foi sobre tributação de software, né, num contexto jurisprudencial, e esse foi um livro que ele foi escrito só por profissionais negros. E nós fizemos o lançamento desse livro no Museu de Arte Moderna, lá no Ibirapuera. Foi um evento, assim, incrível, lindo, assim, que só tinham pessoas negras, assim, toda aquela coisa maravilhosa. Então esse é um dos projetos especiais que eu já participei, todos são especiais, mas esse eu digo que ele tem um quê mais especial por ter sido nesse contexto, né, de tributaristas negros, que foi encabeçado pelo Eduardo Alves e a Verônica Magalhães, que também participou do programa Aceleradora de Carreiras, e foi um projeto muito especial. E agora eu estou num projeto também de escrita coletiva para falar sobre reforma tributária, que é o tema do momento da minha área. E eu estou nesse projeto que é também muito especial porque é um projeto sobre vozes femininas na reforma tributária. Então é um livro só de mulheres, né, mulheres operadoras do direito. E aí então vem mais aí um artigo sobre isso. E eu vou te falar que depois dessa primeira experiência, né, lá atrás, que eu escrevi sobre tributação de telecomunicações, e das seguintes, né, que foram surgindo, foi me despertando esse negócio de falar assim, meu, que negócio legal escrever um livro. E mais ainda, é muito doido, né, pensar isso. Quando eu lembro uma situação que eu escrevi um artigo, né, um artigo sobre direito tributário, sobre compensação tributária, que foi divulgado, foi publicado numa obra, né, de direito tributário e tudo mais. E eu lembro de eu estar num dos eventos, né, de direito tributário, eu lembro de uma pessoa me abordar e falar assim, nossa, eu li seu artigo sobre tal assunto, papapá, papapá. Aí eu conversei ali com a pessoa, aí depois de um tempo foi caindo aquela ficha, eu falei, meu Deus, alguém leu. E eu falei assim, gente, o que eu escrevi está aí nas prateleiras, as pessoas estão lendo, são temas, né, do nosso cotidiano técnico, né, tributário, só que eu lembro que isso foi algo que me causou uma reflexão muito profunda. Eu falei, gente, sabe aquele real oficial? E aí, no final do ano passado, eu tive também, né, uma alegria muito grande de ter um reconhecimento a um desses artigos que eu escrevi em conjunto com a Daniela Lara, que é essa profissional brilhante que eu já trabalhei, que ele foi selecionado para ser incluído no repertório de jurisprudência, de artigo selecionado do Superior Tribunal de Justiça, que fica em Brasília. Quando eu vi a indicação desse nosso artigo no material que é produzido pelo STJ, eu falei assim, meu Deus, algo que a gente escreveu está relacionado, grandeza, né? Ele está relacionado no repertório de doutrina de um determinado tema tributário do Superior Tribunal de Justiça, que fica lá em Brasília, sabe? Que a gente vê no Jornal Nacional, a Praça dos Três Poderes e tudo mais. Está indicado como uma doutrina para a utilização dos ministros, dos assessores. Aí eu falei assim, não, gente, isso aí não é possível. Eu falei, como assim? Então, por isso que eu falo... Onde eu cheguei, obrigada a Deus. Por isso que eu falo que os sonhos, né, que a Gleice teve lá na infância, hoje eles são, assim, muito maiores porque... Transcendeu. Né? Jamais que eu ia imaginar colocar o meu nome na capa de um livro para estar numa livraria, sabe? A gente está aqui próximo do Shopping Iguatemi Alphaville. Se a gente entrar ali numa livraria, a gente encontra esse livro, pode encontrar outros. Eu não tenho noção da dimensão disso. Então eu ainda fico assim me questionando, mas esses outros artigos, eles são então da minha área, né, profissional, de direito tributário, e eu tenho muitas outras aspirações. Depois da escrita desse artigo, eu me senti provocada a escrever um livro mesmo, sabe, sobre esses assuntos e outros, sobre direito tributário. Esse projeto e esses outros, eles têm uma função muito especial, que foi a de despertar aquela
noção de possibilidade. Sabe, a gente, assim, todos nós precisamos ter as referências e enxergar que é possível, né? Eu falo que eu tenho as minhas referências no direito tributário, mulheres negras que me inspiram, eu tenho mulheres negras no mundo corporativo, eu sou muito fã da Rachel Maia, por exemplo, que ela esteve no programa Aceleradora de Carreiras. Eu surtei quando essa mulher entrou. Quando ela entrou lá no salão, que ela era uma das palestrantes, eu não tenho vergonha de dizer, gente, eu comecei a chorar que nem uma criança, porque eu lembro de ver a capa dela, da revista, nas bancas, como a CEO negra de destaque, tal, e eu falo assim, gente, um dia eu olhei o rosto dessa mulher na banca de jornal, e eu pensei, é possível, porque se ela que parece comigo está na capa dos jornais, tem esse destaque, esse brilhantismo, significa para mim, tantas outras meninas e mulheres negras, que é possível. Então, quando eu vi essa minha referência ali, passando pela gente, subindo no palco, eu chorei largada assim, e eu tenho outras referências em direito tributário. Eu conheço algumas mulheres que me inspiram e que têm esse papel de me fazer acreditar que é possível. Eu conheço a Gabriela Rocha, por exemplo, que é uma diretora tributária de grandes empresas, que eu olho e falo, meu, que mulher incrível, eu quero ser como ela. Eu conheço a professora Maria Angélica dos Santos, que é uma professora de direito tributário, da Universidade, né, de Minas Gerais, e eu falo, gente, que mulher incrível, eu quero ser como ela. A Fernanda Simbra Santiago, que é procuradora da Fazenda Nacional, que também tenho muita admiração e é uma das minhas referências, e hoje ela é assessora especial lá do Ministério da Fazenda, do Fernando Haddad. Então eu falo, gente, olha onde essas mulheres negras estão e como elas me inspiram a entender que sim, eu também posso chegar nessas posições mais altas. Então, escrever um livro, um capítulo de um livro, também despertou isso de falar assim, olha, é mais do que possível que a gente escreva artigos, escreva livros e que deixe a nossa ideia, a nossa expressão de sentimentos no mundo. Então, é uma função, assim, de abrir portas e, mais do que isso, eu também reconheço, de abrir os caminhos, porque eu reconheço, honro, né, e gratifico muito quem veio antes de mim. Então, essas mulheres, então, se hoje eu vejo a Rachel Maia nas bancas e nos eventos, nos conselhos de administração das empresas, eu consigo imaginar como que foi para ela lá atrás, quando ela começou a carreira dela. Qual o caminho que ela percorreu para chegar a ser uma das CEOs mais admiradas do Brasil hoje, ocupar tantas posições em conselhos de administração? Como que ela construiu essa carreira e essa identidade tão forte, competente e reconhecida? Então eu falo assim, se hoje eu estou trilhando esse caminho, estou tendo meios de trilhar esse caminho, é porque muitas mulheres negras antes de mim trilharam e abriram literalmente esse caminho ali no facão, sabe? Abriu o caminho cortando, porque muito antes eu consigo imaginar, assim, na geração dela, na faculdade, como foi. Aí eu fico imaginando, então eu vejo, e também, né, claro, com todas as reservas e toda a humildade possível, eu vejo também do quanto eu tenho essa responsabilidade de, ao fazer isso aqui, né, colocar o meu nome na capa de um livro, participar de programas assim, estar aqui no Raízes com você para deixar essa mensagem, do quanto também talvez eu não possa ser responsável de inspirar alguma menina que esteja criando sonhos, vendo, falar assim, olha, tem uma moça que eu vi que ela é advogada, tem uma moça que eu vi que ela escreveu um artigo, que eu vi o rostinho dela, parece com o meu, o cabelo dela parece com o meu. Então eu reconheço também, com toda a humildade do mundo, o quanto isso é transformador. E aí muitos outros projetos surgem, né? Eu tenho o desejo, um sonho, que também será realizado, se Deus quiser, de fazer mestrado, que eu gosto de estudar, então eu quero fazer um mestrado. Nesse ano, em setembro, eu consegui uma bolsa de estudos, eu vou para Lisboa estudar, no Instituto Universitário de Lisboa, fazer um curso de gestão e liderança. Então, assim, eu jamais imaginava que eu poderia ter acesso. Em 2023, eu também tive, né, a felicidade de ser bolsista de Georgetown,
Eu fiz um curso em Georgetown para jovens advogados da América Latina. Então, assim, são coisas que quando eu estava lá na Coab de Carapicuíba com 9, 10 anos, brincando de Barbie, cara, jamais imaginaria essa possibilidade. Nossa, muitos parabéns. Imagina, que orgulho, imagina. Muito bom. Imagina, de forma alguma. É claro, é muito gratificante, mas assim, eu enxergo como assim, um começo, sabe? Eu não me dou por satisfeita no sentido assim, de que é sempre possível mais, então enxergar essa possibilidade é o que me motiva. Sim, ai que lindo isso, essa fala é muito potente. Bom, eu ficaria aqui mais horas conversando com essa estrela. Ai, gente, modéstia à parte. Com essa nossa escritora nata. A Maria fica aqui com você, mais Gleice, ouvindo sua história. Me fala esse sotaque seu, é de onde? Olha, eu sou filha de piauienses, mas eu sou paulista. Gente, porque tem um sotaquinho de R tão gostoso que eu falei assim, nossa, não é possível que seja daqui. É daqui, mas eu acho que ele é uma formação, porque os meus pais são piauienses e felizmente eu convivo muito com a minha família, estou sempre lá no Piauí, então eu até me defino como assim, paulista piauiense, que eu vivo isso. Mas aí a gente vai pegando também, né? Eu trabalhei muito tempo com mineiros, então você puxa também um ai no meio das coisas. Aí você trabalha com carioca, aí você também dá uma puxada. Enfim, é misto. É multicultural. É paulista. Ai, muito bom. Eu queria que você deixasse um recado para os nossos telespectadores. O recado que eu deixo para a nossa audiência, ele já foi, né, lançado aqui ao longo da nossa conversa deliciosa, que eu também ficaria aqui horas, mas eu acho que, sem dúvida, é sobre possibilidades, né? Nesse livro, eu falo, né, que eu sou o sonho realizado dos meus ancestrais, e eu falo sobre os sonhos, e o quanto os sonhos são possíveis. E aí eu vou fazer aqui, né, esse recorte para falar diretamente, né, com as meninas, mulheres negras, falar que, assim, todo sonho, para nós, mulheres negras, ele é possível. E a gente só precisa reconhecer dentro da gente toda a nossa potencialidade, porque essa potencialidade, ela está dentro de mim, está dentro da Camila e ela também está dentro de você. Então, o recado que eu deixo é esse. Todos os sonhos são possíveis e eles são possíveis a qualquer tempo, porque os sonhos não têm prazo de validade. Isso mesmo, muito obrigada. Eu que agradeço, Camila, obrigada por esse espaço maravilhoso, acolhedor, essa conversa. Eu ficaria aqui horas, a gente poderia fazer assim, fases, né, igual episódios de séries, né, temporada 1, 2, episódio 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Mas agradeço demais, viu, esse espaço. Eu que agradeço. Agradecer a audiência também, né, do Raízes, por esse acolhimento. Dizer que eu fico à disposição também, se alguém quiser entrar em contato comigo. Eu sou Gleice Diniz nas redes sociais, então vocês podem me localizar no LinkedIn, no Instagram. A Camila também, se ela receber qualquer contato, ela fica também autorizada aqui passar os meus contatos, se alguém quiser fazer algum contato. Mas é isso, é muito agradecimento a esse espaço, a todos vocês que nos assistem, que o acompanham. E é isso, só gratidão. Ai, que bom. Gente, muito obrigada por vocês também assistirem. Se assistiu, você viu que história linda de resiliência, de força, de ancestralidade. Compartilha isso com toda a sua família, com todos os amigos. É uma história linda para ser compartilhada. Não pode ficar só aqui no anonimato, né? Apesar que não é nada anônima, né? Mas vamos fazer esse vídeo bombar nas redes, viu? Conto com vocês. Muito obrigada. Um beijo enorme. Obrigada, e até gente. a próxima. Tchau, tchau.